Você já se perguntou, em algum momento de silêncio, se tudo aquilo que você percebe, as cores, os sons, as conversas, as memórias, não passa de uma enorme simulação? A pergunta não é nova. Ela reaparece em diferentes formas ao longo da história da filosofia. No século XVII, René Descartes propôs um exercício de dúvida, radical para descobrir o que poderia ser conhecido com certeza. E se existisse um enganador supremo, capaz de simular experiências e iludir todos os nossos sentidos? Descartes não estava afirmando que vivemos numa simulação tecnológica. Ele estava insistindo numa hipótese metodológica, questionar tudo até encontrar algo indubitável. A sua famosa conclusão, penso, logo existo, surge exatamente daí. Mesmo que tudo seja enganoso, o fato de você duvidar já prova que há um sujeito que duvida. Hoje a versão moderna dessa antiga inquietação recebe um nome distinto: a hipótese da simulação. Diferente do demônio cartesiano, que é um artifício hipotético para testar certeza, a hipótese contemporânea sugere uma possibilidade factual e científica. Civilizações tecnologicamente avançadas poderiam, em princípio, criar simulações tão detalhadas da realidade que os seres dentro delas teriam consciências indistinguíveis das nossas. O filósofo contemporâneo Nick Bostrom formalizou esse raciocínio em um argumento probabilístico. As civilizações avançadas não chegam a um estágio em que possam rodar simulações de antepassados, ou não se interessam por fazê-lo em grande número, ou então é estatisticamente mais provável que nós já estejamos vivendo dentro de uma dessas simulações. Bostrom não afirma categoricamente que vivemos numa simulação. Ele apresenta uma tricotomia lógica e mostra que, dada alguma premissa razoável, a hipótese da simulação merece ser levada a sério. O elo entre Descartes e Bostrom é menos uma equivalência de conteúdo e mais uma continuidade no gesto filosófico. Ambos nos obrigam a examinar o fundamento do que aceitamos como real. Descartes nos lembra que a certeza absoluta é rara. Bostrom nos força a colocar a nossa realidade no campo da probabilística e da tecnologia. Mas há diferenças cruciais. A dúvida cartesiana é epistemológica e busca um piso seguro para o conhecimento. A hipótese de simulação é uma hipótese metafísica científica que depende de pressupostos empírico-tecnológicos, por exemplo, que é possível computacionalmente simular cérebros ou que civilizações futuras teriam motivos para simular ancestrais. Ao abordar a questão de forma documental e racional, é útil separar 3 planos de investigação. Primeiro, o plano lógico. Será que a ideia é coerente? Aqui examinamos contradições internas e a plausibilidade conceitual. Segundo, o plano empírico-tecnológico. Há limites físicos ou computacionais que tornariam as simulações impossíveis ou inviáveis. Terceiro, o plano existencial e ético. Mesmo que a hipótese fosse verdadeira, que implicações práticas isso teria para a sua vida, suas escolhas e seu sentido de responsabilidade? No plano lógico, a hipótese resiste enquanto hipótese. Não é autocontraditório dizer que uma civilização avançada poderia criar simulações detalhadas. O problema reside na inferência probabilística que Bostrom propõe. A probabilidade de estarmos em uma simulação depende de quantas simulações são feitas e de quantos substratos de consciência existem. Se simulações forem inúmeras, as consciências simuladas poderiam superar em número as consciências originais, tornando estatisticamente provável que nós sejamos simulados. Mas esse raciocínio exige que aceitemos pressupostos sobre motivações e capacidades de agentes futuros, pressupostos que podem ser contestados. No plano empírico surgem questões práticas. É possível, dadas as leis da física e limitações energéticas, simular cada detalhe neural de um cérebro humano, ou mesmo de um ecossistema complexo. Existem propostas teóricas e modelos computacionais que vislumbram como seria simular processos neurais, mas há também limites físicos, energia, entropia, largura de banda de informação, que podem tornar a tarefa extremamente custosa. Além disso, se existissem simulações em larga escala, esperaríamos algum tipo de vazamento empírico, ruído, anomalias,
inconsistências observáveis e, até agora, nenhum indício consensual apareceu. No plano existencial, as consequências variam muito conforme sua atitude filosófica. Para alguns, a hipótese é desestabilizadora. Se tudo é simulado, questiona-se o valor intrínseco das ações. Para outros, é irrelevante. Mesmo se estivéssemos em uma simulação, as experiências, o sofrimento, a alegria e as relações continuam a nos afetar. Os padrões de causa e efeito dentro da simulação valem para quem está dentro dela. Há ainda uma posição prática. Tratar a hipótese como um aviso ético sobre criadores hipotéticos. Se somos simulados, podemos exigir, metaforicamente, que sejam responsáveis pelo ambiente que criaram. Há também contrapontos filosóficos fortes. Alguns argumentam que a hipótese é uma versão moderna do ceticismo, insolúvel. Se todas as nossas observações são compatíveis tanto com o mundo base quanto com uma simulação bem construída, então a hipótese não é falsificável e tem pouco poder explicativo científico. Ao relacionar Descartes e a hipótese da simulação, o que nos interessa não é aceitar ou rejeitar prontamente a ideia, mas usar esse diálogo para afinar a maneira como pensamos sobre certeza, realidade e ação. Descartes nos dá uma ferramenta metodológica, duvidar para buscar fundamentos. Bostrom nos oferece um quadro probabilístico que atualiza a dúvida com o imaginário tecnológico contemporâneo. Juntos nos empurram a uma pergunta final que liga filosofia, ciência e vida cotidiana. Mesmo que não possamos provar que não vivemos em uma simulação, quais práticas, valores e responsabilidades deveríamos manter como se aquilo que fazemos aqui realmente importasse? Outros propõem testes conceituais, procurar limites discretos na física que poderiam indicar uma grade computacional subjacente, ou buscar padrões estatísticos incomuns em constantes físicas que aponte para a codificação. Ainda assim, manter qualquer teste robusto é extremamente difícil. Mesmo depois de explorar esses argumentos, ainda resta uma pergunta inevitável. Existe alguma forma real de testar a hipótese de que vivemos em uma simulação? Ou estamos diante de uma ideia que, por definição, nunca poderá ser confirmada nem descartada completamente? Alguns físicos e filósofos tentaram pensar em possíveis sinais de que o universo poderia ter uma espécie de estrutura computacional. Por trás dele, a ideia surge de uma analogia simples. Toda simulação digital precisa de limites. Existe capacidade de processamento, memória, resolução máxima. Um videogame, por exemplo, não calcula todos os detalhes do mundo ao mesmo tempo. Ele processa apenas aquilo que está sendo renderizado naquele momento. Partindo dessa analogia, alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que o próprio universo poderia apresentar sinais de discretização, ou seja, limites mínimos de espaço, tempo ou energia que funcionariam como os pixels da realidade. Curiosamente, a física moderna já descreve algo parecido. Conceitos como o comprimento de Planck e o tempo de Planck representam escalas extremamente pequenas, abaixo das quais nossas teorias atuais deixam de funcionar. Mas é importante tomar cuidado com esse tipo de comparação. O fato de existirem limites fundamentais nas teorias físicas não significa necessariamente que o universo seja uma simulação. Esses limites podem simplesmente refletir a forma como as leis da natureza estão estruturadas, não a presença de um sistema computacional escondido por trás delas. Outro argumento comum envolve o chamado custo computacional. Se alguém estivesse simulando um universo inteiro com bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e incontáveis processos físicos acontecendo ao mesmo tempo, isso exigiria uma quantidade de energia e processamento praticamente inimaginável. Alguns críticos da hipótese da simulação argumentam que seria muito mais eficiente simular apenas partes pequenas da realidade, talvez apenas mentes individuais ou ambientes limitados, em vez de reproduzir todo o cosmos com precisão. Além disso, existe um problema filosófico importante. Mesmo que algum dia descobríssemos uma anomalia estranha nas leis da física, algo que parecesse um bug do universo,
Isso ainda não provaria que estamos dentro de uma simulação. Poderia simplesmente indicar que nossas teorias ainda estão incompletas. A ciência, em geral, trabalha com hipóteses que podem ser testadas e potencialmente refutadas. Se uma ideia não pode ser testada de forma clara, ela entra em um território mais filosófico do que científico. E é exatamente aí que muitos pensadores colocam a hipótese da simulação, como uma especulação interessante, mas ainda distante de qualquer verificação empírica sólida. No entanto, existe um aspecto curioso nessa discussão. Mesmo que nunca possamos provar definitivamente se o universo é uma simulação ou não, o simples fato de conseguirmos imaginar essa possibilidade revela algo profundo sobre a mente humana. Somos uma espécie capaz de olhar para a realidade e questionar o próprio fundamento dela. Poucos animais conseguem refletir sobre o mundo ao redor de forma abstrata. Nós, por outro lado, não apenas observamos o universo, nós perguntamos de onde ele veio, como ele funciona e se aquilo que percebemos corresponde realmente à estrutura fundamental da realidade. E talvez seja justamente essa capacidade de questionamento que torna a hipótese da simulação tão fascinante. Porque, no fundo, ela não é apenas uma pergunta sobre computadores gigantes ou civilizações avançadas. Ela é uma pergunta sobre os limites do conhecimento. Se existe um fio que conecta todo esse debate, de René Descartes a Nick Bostrom, ele não é a resposta definitiva, mas a atitude intelectual que aparece quando confrontamos incertezas radicais. Calma investigativa, humildade epistemológica e atenção às consequências práticas. Mesmo que nunca possamos provar empiricamente se vivemos em uma simulação, a própria possibilidade nos obriga a perguntar: quais crenças guiam nossas ações e que tipo de vida vale a pena construir diante da dúvida? Primeiro ponto: a hipótese da simulação não anula responsabilidades. Se nossas ações produzem efeitos dentro de um mundo base ou dentro de uma simulação, ainda existem causas e consequências que moldam experiências concretas: afeto, sofrimento, aprendizagem, criação, injustiça. Tratar a hipótese como justificativa para o niilismo é um erro prático e moral. Ao contrário, ela pode ser um catalisador para reforçar valores que fazem sentido, independentemente da ontologia última: compaixão, curiosidade, honestidade intelectual e cuidado com os outros. Segundo ponto: a investigação racional continua sendo a melhor ferramenta que temos. Em vez de buscar certezas fáceis, devemos construir melhores modelos, propor experimentos que possam, ainda que de modo indireto, aumentar ou diminuir a plausibilidade da hipótese. Perguntar por limites físicos, por padrões estatísticos inesperados, por conteúdos teóricos que unam cosmologia e teoria da informação. Mesmo que as evidências não sejam conclusivas, o processo de busca fortalece a ciência e a filosofia. Terceiro ponto: há uma dimensão prática que vale adotar como política pessoal. Viver como se as coisas importassem, isto é, agir com responsabilidade, estabelecer objetivos, cultivar relacionamentos autênticos, é uma estratégia robusta frente à incerteza. Se a realidade for genuína, você estará construindo algo valioso. Se for simulação, você estará criando experiências que quem quer que seja que controle a simulação terá de levar em conta. Quarto ponto: a hipótese pode gerar perguntas éticas novas e urgentes sobre tecnologia e criação de mundos artificiais. Se um dia formos capazes de simular consciências, quais serão nossos deveres para com elas? Que padrões éticos e legais deveríamos antecipar hoje para evitar reproduzir sofrimentos desnecessários no futuro? Pensar nisso agora é uma forma de responsabilidade preventiva que combina filosofia, direito e engenharia. Quinto ponto: psicologicamente, confrontar a hipótese da simulação exige equilíbrio. A curiosidade filosófica não deve virar paralisia existencial. Ferramentas práticas: cultivar projetos que produzam flow, investir em relações que forneçam sentido, engajar-se em atividades criativas e políticas.
Mantenha a vida ancorada em propósitos tangíveis. Por fim, a lição maior talvez seja esta: a capacidade de duvidar e, mesmo assim, escolher agir com propósito é uma das marcas da razão humana. Descartes nos ensinou a desconfiar para encontrar o que é inabalável. Bostrom nos ensinou a colocar hipóteses tecnológicas na mesa de debate. Juntas, essas tradições não nos empurram para a resignação, mas para uma ética da responsabilidade e da investigação. Questione, pesquise, coloque em prática políticas pessoais e públicas que minimizem danos e maximizem oportunidades de bem-estar, e faça disso um projeto coletivo. Nesse sentido, viver a questão da simulação não é viver uma hipótese abstrata. É assumir um compromisso claro com a forma como escolhemos orientar nossas vidas, quer saibamos a verdade última sobre a realidade, quer continuemos a caminhar sem essa certeza.